Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia no mercado cripto. E hoje nós vamos falar sobre o efeito halving, como que isso vai impactar o preço do Bitcoin e como isso impactou no passado o preço do Bitcoin. Eu não sei se você sabe, mas o mercado ciclo ele funciona igual um relógio suíço. E esse nosso relógio suíço, ele está muito em torno do halving do Bitcoin. Algumas pessoas acreditam que o movimento do halving, que é uma redução pela metade na mineração de novos Bitcoins, é o que faça com que o preço suba. Mas eu vou te mostrar que o efeito halving, ele não vem por conta do fato da gente ter uma redução pela metade na mineração de Bitcoin. O efeito halving, ele vem exatamente por conta de outro fator. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever para que eu traga um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. E bom, antes de te contar exatamente qual que é o efeito que constrói isso daí, saca só, vamos dar uma olhadinha aqui no preço do Bitcoin e a gente entender o que o efeito halving ele faz no preço. Se a gente olhar ali para 2016, quando tivemos o nosso halving ali, saca só o que aconteceu logo em seguida do halving. Isso daqui é um movimento que a gente chama no mercado financeiro de bull run, que é exatamente uma corrida dos touros. A gente tem as fases de bear market, as fases de bull market, as fases de capitulação, essa fase aqui é chamada de bull run. E veja que lá em 2016 até 2018, essa bull run, ela aconteceu depois que nós tivemos o halving. E esse fato, ele não aconteceu porque a gente teve a redução pela metade de novos bitcoins sendo minerados. Não foi esse o motivo. Se a gente olhar para o último ciclo que nós tivemos ali também, a gente teve o halving em 2020, em maio de 2020. E olha só o que aconteceu ali exatamente após o halving. A gente teve o preço também subindo, repetindo o que aconteceu lá atrás e subindo sem freio mais uma vez. Se a gente for olhar aqui para 2016, a gente vai ver que dali do halving até o topo ali a gente teve 26.000% de alta. Quando a gente olha para esse último ciclo, foi um ciclo muito menor, mas a gente também teve grandes valorizações, 400% de alta ali somente após o halving. Somente o efeito halving, ele construiu uma alta de 400% no Bitcoin no último ciclo. E o efeito halving, ele é muito forte dentro do mercado cripto. E isso não acontece por conta da redução dos novos Bitcoins sendo minerados. O que acontece com o efeito halving é que ele toma os canais de notícia. Uma das coisas que mais faz com que a gente tenha o sentimento de FUD e o sentimento de FOMO é exatamente os canais de notícia. Quando a gente começa a ter uma informação batendo muito, mas muito, todos os dias, em todas as manchetes do jornal, a gente está fazendo com que aquela informação ela chegue na maior quantidade de pessoas possíveis. E o que constrói o efeito halving, o que constrói esses movimentos de alta aqui, é o que a gente chama de narrativas. Se a gente pega esse período aqui ó, de 2021 para olhar o que os veículos de mídia eles estavam circulando, olha lá, fevereiro de 2021, falando que Bitcoin bateu máxima histórica, $43 mil. Tesla investe em Bitcoin. Se a gente pegar, cara, várias notícias, a gente vai ver Bitcoin atinge $63 mil. Se a gente olhar também, cara, para todos os canais de veiculação, falam que grandes empresas estão entrando em criptografia. Se a gente olhar para a Forbes vai estar até falando que o Ether está subindo, atingindo um novo patamar histórico. Todos os canais de notícias, eles estarão falando sobre esses ativos. Olha isso daqui, ó, Ether atinge novo recorde histórico, acima de 3.400. Eu não sei se você sabe, mas aqui a gente já estava formando o topo do mercado, já com uma alta com mais de 300% no ano. O que acontece quando o halving
ele vem à tona quando a gente chega na data do halving, é que os veículos de notícia eles começam a circular. A produção de Bitcoin foi reduzida pela metade. Existe só 21 milhões de Bitcoins. Não existe um Bitcoin para todo habitante da Terra. Não existe moeda suficiente para que todo mundo consiga comprar. Bitcoin é escasso, Bitcoin é um hedge contra a inflação. Quando a gente começa a ter essas notícias, isso vira uma bola de neve, porque a gente começa a ter daqui a pouco uma empresa investindo, a gente começa a ver o preço do ativo subindo um pouquinho ali, porque novos entusiastas chegaram no jogo, e isso tudo vai alimentando o sistema para que a gente construa uma bull run. Algumas pessoas acham que o efeito do halving ele é exatamente causado pela inflação do halving, mas não. O efeito halving ele é causado por conta das notícias, exatamente por conta das narrativas. Isso sempre acontece, isso sempre vai acontecer. Por quê? A mídia, ela vende aquela notícia que é mais fresca naquele momento. A gente viu que o fundo do mercado foi consolidado quando a FTX quebrou. E naquele momento, em todas as manchetes de jornal se falava que o mercado cripto estava colapsando. Até na The Economy a gente teve uma capa simplesmente falando que o mundo cripto estava em colapso, ainda com um meteoro na capa. E aquele momento era fundo do mercado. Por quê? As notícias, elas são vendidas exatamente com aquilo que está acontecendo. Ninguém vai falar para você no topo do mercado que é topo. Você não vai ver isso em manchete nenhuma. Todo mundo vai estar falando para você que só está indo para a lua, que Bitcoin só se compra, não se vende, que a gente vai parar em 100 mil dólares. Todo mundo vai estar olhando para esse lado. Como no fundo também. No fundo, todo mundo vai estar olhando para o colapso. Todo mundo vai estar olhando exatamente qual que é a próxima corretora a quebrar, qual que é a próxima parada. A gente vai parar em 8 mil dólares, por exemplo. Isso exatamente acontece porque a mídia ela sempre está vendendo aquilo que é mais fácil. Um dos motivos pela qual eu não sigo informações de notícias é exatamente essa. Eu não tomo decisões em cima dessas notícias, eu não tomo decisão em cima daquilo que sai do jornal. Eu tomo decisão pautado em cima de dados, pautado em cima de indicadores. E se a gente olha para tudo isso daqui, a gente pode sim se preparar para esse movimento, porque a gente sabe, olhando para a história do Bitcoin, a gente vê que esse efeito halving ele foi muito forte na mídia e que isso tende a constituir um novo ciclo novamente. Se a gente olhar aqui, a gente já tem a nossa data já para o nosso próximo halving. O nosso próximo halving ele já está programado para acontecer. Essa próxima linha branca que nós temos aqui. A gente já está chegando bem próximo já desse dia acontecer e é aqui vai começar o efeito halving. Se a gente se apegar a métricas, a dados para a gente entender e não a notícia, saca só, esse gráfico aqui mostra claramente para nós onde é a região de topo, as regiões vermelhas. E nesse momento aqui, ó, que estava mostrando a região de topo em março, em abril ali, a gente estava tendo esse tipo de notícia na mídia. Aonde quem olhou para a notícia comprou topo, quem olhou para dados vendeu topo. Veja que na região que nós estamos ainda, a gente está longe de uma região de formação de topo. Isso daqui mostra para nós um countdown. Isso daqui mostra para nós que a gente ainda tem oportunidades de comprar, oportunidades de aportar durante essa fase aqui para que a gente consiga vender lá na frente. E eu já vou te adiantar uma parada. A próxima narrativa que a gente vai ter de veiculação de mídia vai ser aprovação de ETF. Quando você começar a ver um monte de aprovação de ETF, BlackRock comprando, Fidelity comprando, não sei quem investindo, institucional está chegando no jogo, grandes empresas estão investindo no mercado cripto. Quando você começa a ver toda essa positividade, a grande assimetria já vai ter passado. A gente já vai estar próximo de uma formação de topo. A gente já vai estar próximo de um momento de saída do mercado. E se prepare, que você vai ver muita, mas muita informação positiva ao longo desse processo. Se você se apegar a dados e não a notícias, você vai conseguir identificar exatamente essas regiões de topo, essas regiões de fundo. Se a gente olha para Ether aqui também, a gente vê a mesma coisa. Ether já estava em formação
de topo quando essas notícias estavam saindo. Nesse momento que nós estamos em oportunidades de compra, oportunidades de aporte para o longo prazo. Obviamente, você como um investidor, você tem que ser mais um estrategista do que qualquer outra coisa. Pensa que você e o seu computador é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E você tem que mexer as peças de maneira estratégica para que você consiga pegar a simetria do jogo. Se você quiser surfar uma bull run, você tem que começar a se preparar agora. Você tem que começar a montar a sua carteira agora. Você tem que começar a adquirir os seus ativos agora, não depois que o halving acontecer. Não depois que as notícias estiverem positivas, não depois que o ETF for aprovado, porque depois que tudo isso acontecer, sair na mídia, a gente vai formar uma região de topo. Você tem que saber o time para entrar no mercado e você tem que saber o time para sair do mercado. Cara, se você me segue aqui no canal desde o começo, você sabe que eu vendi $52 mil, fiquei fora durante o bear market inteiro, recomprei nos $22 mil e tô montando posições, tô montando carteira exatamente para surfar essas próximas movimentações, essa próxima euforia. Inclusive, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras e todas as segundas-feiras está vendo uma análise minha, um gerenciamento e um rebalanceamento dessa carteira, não é só comprar o ativo. É saber a hora certa de comprar, saber a hora certa de vender, saber a proporção de altcoin que você tem, a proporção de Bitcoin que você tem. Se você quiser saber tudo isso, tem um link na descrição aonde eu te dou a oportunidade de você ter acesso a essa minha carteira. E isso é um jogo que não é para o curto prazo, é um jogo para o longo prazo. Quando eu olho para gráfico, quando eu olho para o histórico do Bitcoin, cara, eu não quero 50% de alta, eu não quero 100% de alta, eu quero uma bull run, eu quero capturar um movimento desse. Então, quando a gente constrói carteiras nesses patamares aqui embaixo, antes do halving, é exatamente os momentos de maiores oportunidades que nós temos. Porque depois que o halving acontecer, a gente já não vai mais ter esses momentos de oportunidades dessa maneira. A gente tem um time para poder construir essas carteiras, a gente tem um time para poder aproveitar isso. Porque se você for comprar quando a mídia estiver falando isso daqui, você vai ser a pessoa que vai vir aqui em cima e vai colocar uma estrela no topo desse gráfico. Você vai comprar aqui em cima e vai ficar preso no topo do mercado, porque você esperou tudo estar favorável para você entrar dentro do mercado. Como já dizia Warren Buffett, a gente compra ao som dos canhões e a gente vende ao som dos violinos. Espero que você se prepare para essa próxima movimentação do halving que nós vamos ter e que você saiba surfar o efeito halving. Se você quiser, novamente, o meu auxílio nessa sua jornada, link na descrição. Beleza? Estamos diante de uma das grandes oportunidades que nós temos aí nos próximos 4 anos. Depois, isso só vai voltar lá na frente. Algumas pessoas vão aproveitar, outras não. Espero que você seja a pessoa que agarre essa oportunidade. Beleza? Tamo junto, forte abraço e amanhã tô de volta aqui no canal. Valeu!